Viajando com o Biquíni. Oi, gente, boa noite. Nossos agradecimentos a nossos apoiadores. Empório Granulê, aqui no centro, e Inove Academia de Musculação dos Ingleses. Vamos viajar hoje comigo para o lugar mais extravagante desse nosso planeta, mais impactante. Eu acho, sem dúvida nenhuma, que esse país é a Índia. Né? Vocês imaginam, no nosso país tem muitos países exóticos, onde acontecem eventos extravagantes, exóticos, mas nenhum deles reúne tanta extravagância junto como a Índia. Vocês imaginam, né? São mais de 1 bilhão de pessoas, né? Atualmente na China tem 1 bilhão e 300, mas a China está controlada, né? A população sabe que não está crescendo muito mais. Na Índia não, ao contrário, a Índia é um descontrole total. Então eu acho que em breve o país mais populoso do mundo vai ser, sem dúvida nenhuma, a Índia. Então vocês imaginam, né, esse mais de 1 bilhão de pessoas vivendo num país que é menos da metade do Brasil, a Índia. Né? É até um país grande comparado aos outros países da Europa, mas comparado ao Brasil, por exemplo, né? Mais de 1 bilhão de pessoas aglomeradas, se espremendo ali, eles têm que descobrir maneiras diferentes, né, de levar a vida. E realmente, né, a vida para eles tem um outro sentido, tem um significado diferente do nosso, a gente vai ver. Porque, imagina, gente, o que dizer de um povo que diz sim como a gente diz não? Isso eu já acho a maior loucura. Quando você chega no país, assim, demora para a gente acostumar com aquilo, né? Você faz não com a cabeça, eles acham que você está dizendo sim. E o tempo todo aquelas pessoas concordando e fazendo assim, você acha que eles estão negando, leva um tempo até a gente se acostumar. Mas vamos ver as imagens, que eu tenho bastante imagem legal aí da Índia. São umas imagens assim, já mais antigas, já tem mais de 10 anos, na verdade 10 anos essas imagens que eu estive na Índia. Mas ainda dá para a gente ver muito bem. Pode soltar aí, Fernando, por favor, as imagens de hoje do sul da Índia, Cochin, que é um lugar muito interessante. A Índia, né, com essa quantidade de gente, é sempre aquela aglomeração nas estradas, nos ferry boats. Aí eu acho uma imagem muito incrível, isso daí é o porto de Cochin, ali é o Biquíni, né, o nosso veleiro que a gente deu a volta ao mundo com ele. A gente parou alguns meses aí na Índia. A gente até gostaria de ficar mais tempo, porque é um país tão enigmático. Por exemplo, olha só, aquilo ali, ó, é uma cesta que eles fazem de barco e pescam com aquela cesta, entendeu? Como o pessoal muito pobre não tem um barco, eles impermeabilizaram uma cesta e ali eles ficam pescando naquilo. É cada loucura que a gente vê lá e tudo, né, sempre aquele aglomerado de gente. Para todo lado que você olha, parece um formigueiro. Cochin, então, é o lugar onde o Vasco da Gama, né, inclusive o túmulo dele, ele foi enterrado lá, tudo faz menção a ele na cidade. Aí é o mercado da cidade. Esse mercado aí, segundo alguns amigos meus que passaram o ano aí, quando chega a época das monções, a gente compra as frutas e legumes, tudo boiando na altura da cintura. Porque as monções, você sabe, chove sem parar, né, durante meses e fica a cidade toda alagada, né? As minhas amigas dizem que a roupa que elas mais usavam era a capa de chuva. Nua por baixo e a capa de chuva por cima, porque além de tudo é um calor imenso. Mas na Índia, então, para mim, é o país assim mais diferente de todos, né? Para começar, por exemplo, é um país que eles tratam os animais diferente de todos os outros países. Para ele, a terra, para os indianos, pertence a todos os seres vivos, né? Então eles têm um respeito incrível pelos animais, isso é muito impressionante. Eles têm um status quo, cada um tem o status quo da sua situação. Então tem, né, os poderosos, os comerciantes, os vendedores, os aleijados, os mendigos e os intocáveis, né, que é aquela casta mais baixa. Tem o Bollywood, né, que hoje em dia está muito famoso, né, ele tem a própria Hollywood deles, eles fazem mais de 80 filmes por ano, uma média maior do que Hollywood, na verdade. Eles comem com a mão, né, que já é uma coisa também completamente diferente. Você chega num restaurante, é bem chocante ver aquelas mulheres todas chiquérrimas, cheias de joias, ouro, prata, levando o alimento à boca com as mãos. A gente viu ali umas freiras, né, da Igreja Católica. Na Índia coexistem várias religiões, né, religiões milenares, judeus, muçulmanos, cristãos, todos. Mas a maioria, eles são hindus. Como eu já falei aqui em outros programas, eles, apesar do Buda ter nascido
nascido aí na Índia, eles são hindus, quase não tem budista hoje em dia mais na Índia, porque o budismo é contra esse sistema de casta deles, que é muito cruel. Ali a gente está vendo, né, as crianças, desde pequenas, eles já maqueiam as crianças, pintam os olhos, as sobrancelhas. Por mais pobre que seja a criança, eles dão um jeito de colocar um ouro, uma prata, é como se fosse uma questão da honra, o enfeite para eles. É uma mentalidade realmente muito diferente aqui da nossa. Os trajes, né, os saris, hoje em dia tem também os churidars, né, que é um traje mais moderno, mas que todas as mulheres usam, que é assim, são coloridos, bonitos, para deixar qualquer estilista louco, né? Você não vê um sari igual ao outro, né? E as cores incríveis. Aí é um templo muçulmano. É como nesses países asiáticos a gente vê mais homem na rua que mulher, né? O homem, a mulher está atrás que o homem, apesar que a gente sabe que tem mulheres incríveis na Índia, mas verdade seja dita, ainda continua a mulher situação inferior lá. Isso eu diria que talvez uma das poucas coisas que a Índia se parece com os outros países em volta ali asiáticos, porque mesmo, por exemplo, Sri Lanka, né, países que a gente acha que é uma mini Índia, que antigamente era até grudado na Índia, ainda é mais budista hoje em dia que hinduísta, quer dizer, ele ainda consegue ainda ser diferente até dos próprios vizinhos. Isso aí são as Chinese Nets, né, as redes chinesas. É uma herança dos chineses, né? A gente sabe que os chineses, eles têm muito medo do mar, então eles têm essa maneira, assim, primitiva, arcaica de pescar, que aí na Índia parece que pegou bem essa maneira de pescar, e a gente vê, não muitas assim demais, mas algumas redes dessas no litoral indiano. Vocês estão vendo ali, depende de muita gente, né, para fazer essa rede abaixar e levantar do mar. Eles são contapesos de pedra, né, que eles vão ali puxando assim com a mão. E é um evento bastante interessante, né, bonito de se ver essas redes assim lançadas no mar. Isso aí é bem no centro da cidade de Cochin. Na verdade, né, na Índia é difícil, né, a gente definir, né, o que é mais chocante, o que é mais interessante, porque são tantas discrepâncias. A gente, por exemplo, quando andava lá, né, a gente está aí com meu filho, o Tai, que na época era um bebê de um ano, chamava atenção na rua, porque os indianos, eles são negros, né, com cabelo bem liso, né, uma raça bem bonita, bem interessante, os traços finos, mas eles, assim, sempre fazia aquele bolinho de gente, né? Quando a gente saía com a criança na rua, o carrinho de criança chamava atenção, tudo chamava atenção. E aí então continua essas redes chinesas, que eu acho muito interessante. Os chineses, né, antigamente, antes do Confúcio, eles viajavam muito por mar, né? Eles eram grandes navegadores. Zheng-He, né, era um famoso navegador, tinha frotas de mais de 300 navios. Depois, com Confúcio, eles mudaram a filosofia deles, né, de vida, se fecharam para o resto do mundo. E eles têm maneiras tão diferentes, por exemplo, a morte para eles é completamente diferente, né? Aqui pra gente a morte é um tabu, para eles não, a morte não é o fim da vida, né? Eles acreditam piamente na reencarnação. Aí, por exemplo, nós fomos no ferry boat lotado de gente. Para voltar, a gente fica um pouco com medo das doenças, voltamos nesse barco particular. Nós pagamos 100 vezes mais caro que no ferry boat. E sabe quanto era o preço da passagem? $3. Então vocês imaginam, né, como é loucura o dinheiro lá e tudo mais. Isso aí é o que eu queria hoje mostrar especialmente para vocês, é o Teatro Kathakali. É um teatro que a gente chega 3 horas antes para justamente ficar vendo as pessoas se prepararem. Aumenta um pouquinho o som, por favor, Fernando. Ali as pessoas, as roupas, né, as indumentárias para fazer esse show. Esse teatro, gente, ele é assim, é um lugar bem simples, de chão batido, mas no entanto, né, é uma coisa assim tão elaborada. Esses artistas que se apresentarem aí, eles estudam 9 anos. Só depois de 9 anos aprendendo é que eles podem apresentar essa peça. Essa peça, como vocês veem, os atores, eles não falam. Através da face, tá vendo? Os olhos. Ele está dizendo ali que a mulher, ela fala com os olhos, ela demonstra
poder, ela demonstra tristeza. Isso aí é chamado os Navarasas, né? É a demonstração dos principais sentimentos da raça humana: alegria, tristeza, raiva, medo, etc. Então é muito incrível, né, a preparação dessas pessoas, né? E ali, né, eles tem toda uma história, né? A gente lê ali o programa, eles são histórias da mitologia indiana, né? A condição ali, os dramas, né? A vida dos indianos é muito dramática, porque esse sistema de casta deles, eles levam muito a sério, né? Essas 60 castas que não se misturam de forma alguma. Então, se uma pessoa, por exemplo, quer casar, por exemplo, eu lia lá no jornal, artista, né? Uma mulher de mais de 30 anos encontrada num motel com um homem, né? Aquele é um escândalo, entregam a mulher para o pai, castigam o homem, é muito louco, né? Se uma pessoa, por exemplo, um casamento, ela pode causar suicídio dos avós, né? Os mais velhos sempre têm mais dificuldade para aceitar essas coisas. Suicídios, loucuras, desespero total da família, é um pouco incompreensível para a gente, mas eles vivem e levam muito a sério essa vida deles. O que eu acho também incrível na Índia é que eles têm um departamento, um departamento para o bem-estar da vaca, mas não tem um ministério para cuidar da mulher, né? Como eu disse, a mulher lá está numa situação bem inferior do que os homens, infelizmente. Eu gosto também, eu acho bacana falar da Índia, porque hoje em dia o mundo, né, continua sempre aquela mesma história, tanta guerra, tanta confusão, tanta violência, e a Índia sempre eu acho importante dizer, né, um exemplo, né, que o Gandhi deu para toda essa nossa humanidade, né, conseguiu fazer a independência deles, né, de mais de século da Inglaterra, sem pegar nenhuma arma, né, completamente pacifista. Isso eu acho assim um exemplo muito bacana para a nossa sociedade. Isso, obviamente, não quer dizer que os ingleses não mataram muitos indianos, né? Isso a gente sabe que eles mataram muito indiano, como sempre, roubaram, né, muitas coisas deles de valor e também deixaram a herança deles no país. Uma delas é o povo, os ingleses falam, os indianos falam muito bem o inglês. Porque na Índia, gente, vocês acreditam que lá tem 1.652 dialetos diferentes, 18 línguas oficiais, diferentes entre si, como o português do alemão. Isso quer dizer que ninguém se entende de um estado para outro, então todo mundo fala inglês. O que foi muito bom, porque hoje em dia, a gente, apesar de todo esse atraso da Índia, a Índia é um país que vem assim, aparecendo, né, no cenário mundial, se revelando. Um dos motivos, porque eles todos falam inglês, isso é uma grande vantagem hoje em dia nesse mundo globalizado, e eles também sempre foram muito bons astrônomos e muito bons de matemática. Então eles são muito assim avançados nessa área tecnológica da informática, né? A gente sabe que eles estão na frente, né? Isso fez o país desenvolver muito. Mas eu não gosto de dizer que um país é ignorante, mas o que dizer de um país que o pai ainda mata o filho por uma crendice, por uma superstição? Então a Índia tem dessas coisas, né? Apesar de estar evoluindo, tem ainda essa ignorância, essa coisa incrível, né? Tem, inclusive, eu vi outro dia muito interessante um documentário, uma seita de ateus que saem pelo país convencendo as outras pessoas que a religião não é tudo na vida, que religião, sabe, para não acreditar nessas coisas, porque coisas absurdas ainda acontecem lá, né? Além dessas castas, dos intocáveis, outras coisas sérias na sociedade, mas que eles estão debatendo e tentando mudar. Tudo na Índia é extravagante, tudo é exagerado. São 33 milhões de deuses, imagina. Tem Deus da casa, Deus da TV, Deus da banana, Deus da beleza, Deus da feiura, Deus da TV, Deus de tudo que vocês possam imaginar. Para todo lado, né? Como o budismo, o hinduísmo é uma religião politeísta, para todo lado que você olha, você vê, né, as divindades esculpidas por todo lado. Outra coisa que eles são muito, assim, eu acho interessante,
interessante é o sexo, né? Que eles são bem mais liberados que a gente, né? O Kama Sutra é adorado e além disso, por exemplo, a deusa Kali, né? Que deu nome a esse teatro, ela se apresenta num manto todo de membros decepados, né? De pênis espalhados pelo corpo dela. Eles têm uma outra maneira de ver o sexo, né? Diferente aqui da gente, não tem esse falso moralismo aqui do Ocidente. Nesse mundo, né, em que uma pessoa em cada 3 sofre de fome crônica, infelizmente, onde isso mais acontece é aí na Índia, né, porque a maior parte da população da Terra está aí. E aí está o elefante, né, que faz parte da vida dos indianos, faz parte da literatura dos indianos, casamentos aconteceram em cima de elefantes, guerras ganhas em cima de elefantes, isso aí é um templo hindu. E esse elefante aí, o que eu acho interessante é que ele é o elefante branco, porque não existe o elefante branco, né, que todo mundo fala. Na verdade é esse aí, é o elefante albino, ele é apenas albino. E como a gente está vendo ali, esse elefante está todo acorrentado, porque a gente sabe que o elefante, quando ele está no cio, ele fica muito violento. Então é difícil controlar isso e às vezes eles ficam assim, então, quando eles estão no templos e tal, eles ficam ali acorrentados. Esses templos janaístas, geralmente a gente não pode entrar, né? E esse daí é o templo do Gandhi, né? Era a religião dele. E outras coisas, as drogas, por exemplo, também, por exemplo, o cânhamo, a maconha, é a erva de que Buda se alimentou 7 anos que ele ficou meditando. Então, é a planta sagrada. Então, por exemplo, nos festivais, os homens sagrados, o governo distribui um cigarrinho de maconha para cada um. Quer dizer, são discrepâncias mesmo aqui da nossa sociedade. Acho que está boa de imagem por hoje, Fernando. Aí os macacos também fazem parte, né, da vida cotidiana. Para todo lado que a gente anda, a gente vê os macacos pelas árvores, né? Eles têm uma maneira completamente de ver os animais também. Então, gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês na próxima quinta-feira, onde eu vou escolher um pedacinho de um lugar mágico desse nosso mundo para mostrar para vocês. Um beijo bem grande e até quinta-feira. Tchau. Tchau. Viajando com o Biquíni.